Bem-vindos ao 7º Desenvolvimento Desorientado Podcast. Eu sou Bruno Garcia e todos nós estamos de quarentena devido à pandemia do coronavírus, certo? Eu, pelo menos, estou trabalhando de casa nos últimos dias e com essa mudança de rotina para o home office, estava pensando assim nas ferramentas que nós utilizamos para entregar nosso trabalho diário, para se comunicar com colegas de equipe, não estando todos fisicamente no mesmo ambiente. Aí eu meio que tracei um paralelo aqui com os serviços de aplicativos que nós utilizamos rotineiramente para pedir uma comida, para solicitar um serviço de transporte e etc. Será que eles são tão diferentes assim? Aí eu lembrei de uma frase entre muitas leituras que eu realizo que diz o seguinte: o aplicativo é um controle remoto para os outros, mas cujos efeitos no mundo real são quase impossíveis de ver. Esses efeitos é o que eu vou tentar comentar aqui nos próximos minutos do meu devaneio digital sobre entregas remotas. Eu assisti recentemente um filme britânico sobre o processo de uberização do emprego, chamado Você Não Estava Aqui. O título original em inglês é Sorry, We Missed You. É um drama sobre um pai de família que, para pagar as contas durante uma época de crise econômica, resolve fazer entregas de encomendas utilizando um caminhão que ele tem que comprar depois de vender o carro da família e ainda pagar as mensalidades do caminhão e alugar um dispositivo GPS que a empresa dele disponibiliza. Ou seja, ele meio que paga para trabalhar e fazer as entregas. Então é um drama pesado porque ele tem que trabalhar longas jornadas, então ele passa muito tempo fora de casa, praticamente não vê a esposa dele e os filhos adolescentes que têm problemas no colégio. Interessante que nesse dispositivo GPS que ele utiliza, além de traçar as rotas, meio que monitora o trabalho dele. Então, se ele parar por algum intervalo, vai ficar sabendo, vai ficar registrado quanto tempo ele parou sem rodar. Inclusive, numa ocasião, ele leva a filha dele pequena para acompanhar ele durante a jornada de trabalho e ele recebe uma notificação do chefe, do superior dele, dizendo que ele não pode levar outra pessoa no caminhão, porque a empresa não se responsabiliza por isso. Ou seja, ele é autônomo, mas não tem autonomia nenhuma, né? Para não ficar nessa única visão de capitalismo opressor que o filme me proporcionou, eu resolvi conversar com uma amiga que chefia operações de delivery por aplicativo. E ela me disse que toda empresa tem o seu modelo de negócio, obviamente, né? Mas a maioria dos entregadores preferem trabalhar como autônomos, né? Pois eles ganham por encomendas, por entregas. E quanto mais eles rodam, mais eles estão disponíveis para os aplicativos, maior o ganho deles no final do mês. Ao contrário de que se eles trabalhassem única e exclusivamente para um estabelecimento com carteira assinada, né? Ela me disse que assim, no final do mês a média de salário deles fica entre 2 e 3 salários mínimos. Realmente eles não têm as garantias em lei que uma carteira assinada propicia, como fundo de garantia, FGTS, Previdência, mas algumas empresas de delivery oferecem benefícios com empresas parceiras, plano de saúde e recentemente começaram a oferecer seguros contra acidentes, principalmente agora na época do coronavírus. Não é o mundo ideal, realmente o processo de uberização atinge todas as áreas, mas se nós refletimos que quando nós pedimos uma comida para um aplicativo de delivery, que nós temos aquela opção de acompanhar a rota do entregador, né? Ver se ele está chegando ou não, nós meio que estamos controlando remotamente o trabalho dessas pessoas, não? Vocês não acham? Por exemplo, se acontecer um acidente de trabalho durante o percurso, ou então se o trânsito estiver muito pesado e a encomenda atrasar, nós temos a tendência de avaliar negativamente, né, aquele pedido. E é muito fácil para nós. Nós temos essa ideia, essa abstração que nós pedimos e a comida se materializa na nossa mesa em poucos minutos. Mas se nós refletirmos, nós podemos estar impactando os ganhos e a vida de outra pessoa. Eu acho que são essas dinâmicas do mercado de trabalho, onde esses serviços que estão sendo moldados por aplicativos fazem com que as pessoas não sejam nem empregados nem empregadores. São os chamados autônomos biônicos. Será que nós somos os únicos a ter o controle nas mãos? A ideia do home office ideal é ficar à vontade, usar a roupa que quiser, fazer seus próprios horários, assistir a TV enquanto mexe no notebook, no computador fazendo o trabalho, tirar aquele cochilozinho pós-almoço na sua própria cama. Mas vocês sabiam que já existem empresas que estão instalando chips sobre a pele de seus funcionários para agilizar tarefas?
ou então controlando remotamente a webcam dos computadores dos funcionários que trabalham em casa. Parece coisa de ficção científica, um Black Mirror da vida ou Big Brother, mas não, isso acontece e com mais pessoas trabalhando em casa, isso talvez se torne mais comum ainda. Aplicativos sendo controlados remotamente por profissionais de TI, determinando horas que as pessoas podem estar logadas. Até para entregadores e motoristas existem aplicativos e celulares que são bloqueados por causa da velocidade. Eles podem medir a velocidade de deslocamento e bloquear os recursos para não acontecer acidentes. A geolocalização também pode ser aplicada para determinar onde os funcionários estão, se eles estão realmente na casa deles trabalhando, ou se foram dar uma volta no bar ou no cinema. Enfim, são muitas possibilidades e que o home office idealizado não reflete a realidade. Para profissionais de TI como eu, nós utilizamos ferramentas que verificam código, integram nossas atividades diárias e por mais que nós podemos criar um script para automatizar muitas tarefas, a parte manual ainda é muito necessária e nossa presença estando fisicamente no ambiente de trabalho ou na própria casa é necessária. Então, quando nós dizemos aquele velho frase que uma reunião poderia ser um e-mail, agora uma reunião tem que ser uma videoconferência. Nesse período de quarentena, que nós temos mais tempo em casa para colocar séries e leituras em dia, eu vou dar 2 indicações para vocês que tem a ver com o que eu falei até agora. Primeiro é o documentário Privacidade Hackeada, que está disponível na Netflix, e conta aquele caso do Facebook e da Cambridge Analytica, que manipularam dados dos usuários, vendendo informações privadas para campanhas políticas. Uma das personagens do documentário é a Brittany Kaiser, e ela escreveu um livro chamado Manipulados, que está sendo publicado no Brasil pela HarperCollins. E eu recebi esse livro da editora. O livro é bem interessante, porque a Brittany trabalhou na Cambridge Analytica, que era especializada na coleta de dados, durante 3 anos e meio. E ela viu mudanças na política, como a eleição do Trump, do próprio Bolsonaro no Brasil. E nesse livro ela conta as frágeis políticas do Facebook e a falta de leis específicas sobre a coleta de informações que permitiram disseminação de fake news, muitas empresas enriquecerem através de informações privadas. Quando eu terminar de ler o livro, eu pretendo gravar um episódio específico sobre o tema aqui no podcast. Enquanto isso, nos sigam nas redes sociais, @desorientec, tanto no Twitter, no Facebook e no Instagram. O podcast está disponível nas principais plataformas, Spotify, iTunes, Google Podcast. Sigam lá, compartilhem. Se vocês têm algum comentário a realizar, vão no brunovasconcelos.me ou então manda aquele direct que a gente conversa sobre o assunto. Então fiquem bem nessa quarentena, busquem conhecimento e forte abraço!